pessoal, sejam bem-vindos às videoaulas de programação Java Web. Estou iniciando uma série onde eu estarei criando e publicando videoaulas de programação Java para Web, focada para pessoas que estão iniciando em programação. O desenvolvimento web envolve várias ferramentas, incluindo ferramentas do Java Enterprise Edition, que muitas vezes, para quem está iniciando, acaba sendo bastante complicado a quantidade de arquivos que temos que configurar. Por isso, optei por criar uma aula bem simples, onde a gente vai começar a trabalhar com o JSF e o framework Prime Faces, que nos possibilita uma grande quantidade de recursos, ajudando bastante no desenvolvimento. Ao longo do projeto, a gente desenvolverá um aplicativo, um software baseado na web, com acesso ao banco de dados, incluindo alguns padrões já de mercado. Porém, a maioria das ferramentas e abordagens que eu terei serão abordagens mais simples, para que os alunos mais leigos, que estão começando, e até os mais avançados, mas que ainda têm uma dificuldade em iniciar um projeto web, possam estar aprendendo essa abordagem web. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, já tenho aberto o NetBeans, vou criar um novo projeto. Há várias formas de criar um projeto. Uma delas, a gente está nessa visão aqui de projetos, essas abinhas aqui onde permite a gente listar os projetos abertos. Nesse caso eu não tenho nenhum projeto aberto, mas assim que a gente criar, esse projeto aparecerá aqui. Eu posso clicar com o botão direito, novo projeto. Posso também vir aqui nesse botãozinho aqui, novo projeto, ou posso vir também no menu novo projeto. Todos eles vão abrir esta área aqui. A partir desta área eu consigo criar vários projetos que o nosso NetBeans permite. Ele permite desde Java até PHP, Groove, C++ e até recursos HTML5, a partir da versão, se não me engano, 7.2. A minha versão aqui é a 8.0.2. Mas nesse caso a gente vai trabalhar com Java Web. Vamos selecionar a pastinha Java Web e selecionar aqui aplicação web e clicar em próximo. Aqui ele dá um nome do projeto. Não existe nenhuma convenção do Java que fale, que determine um nome correto de um projeto. Geralmente cada pessoa utiliza. Tem gente que escreve nome do projeto separado por tracinho, outros utilizam underline. Então assim, vai a cargo de cada um. Eu costumo criar meus projetos usando um tracinho mesmo, com os nomes todos minúsculos. Lembrando que não utilizar caracteres especiais aqui. Se você usar, por exemplo, um C cedilha, um A com acento, depois na hora de compilar isso e enviar para um servidor web, esse arquivo vai dar problema. Aí você vai ter que ir lá e renomear na mão e tudo mais. Então, evitar utilizar esses recursos. Apesar de aceitar, ele pode dar problema quando a gente for enviar para o servidor web. Eu vou chamar meu projeto aqui de primeiro projeto, porque a ideia desse projeto aqui é só iniciar a programação Java Web aí. Então hoje a gente vai configurar um plugin do Prime Faces mais o JSF. O JSF ele é configurado automaticamente com o NetBeans. Eu vou clicar em próximo aqui, já dei o nome. Aqui ele mostra a localização no meu computador. No meu Linux o caminho seria esse aqui, da pasta do NetBeans Projects. E aqui é a pasta do projeto. Essa pasta a gente não muda, eu posso mudar a localização onde eu quero salvar. Então eu mudo a localização e o nome do projeto, e aqui vai ser a pasta que será criada para o projeto. Aqui eu posso utilizar uma pasta dedicada para bibliotecas, mas nesse caso eu não vou fazer uso, vou utilizar só essa pasta aqui mesmo. Clique em próximo. Aqui seleciono o servidor que eu vou utilizar. Nesse caso, a minha ideia é utilizar, o intuito é criar uma aplicação bem simples, então a gente vai usar o Apache Tomcat. Até se você quiser comprar um servidor na internet ou alugar um servidor na internet, o Apache Tomcat vai ser mais barato e mais fácil de se encontrar. Vou clicar em próximo e aqui ele já me dá as opções para selecionar alguns frameworks que eu desejo. Por exemplo, Spring Web, MVC, Struts, Java Server Faces, que é o JSF, Hibernate. No nosso caso, a gente vai trabalhar apenas com JSF. Então, eu marco aqui
automaticamente ele lista a versão que eu vou trabalhar, JSF 2.2, já está aqui. Nas configurações aqui, o padrão dele é utilizar o /faces, ***, que é onde o servlet do JSF vai procurar as páginas. Então, se eu digitar lá ***faces, ***, e no lugar do asterisco eu colocar minha página.xhtml, ele estará abrindo essa página como JSF. Porém, eu não acho tão bonito usar o /faces. Eu, particularmente, prefiro utilizar .jsf no final, como extensão JSF. Então, eu venho aqui e configuro isso aqui para JSF. Lógico que você pode deixar o /faces ali. Aqui ele já dá a opção da gente incluir o prime faces. Porém, nem sempre aqui está o mais atualizado. Isso aí vai depender muito. Então, por isso que eu evito utilizar aqui. Aqui já está o 5, mas tem máquina que vai carregar, ele ainda não está carregando o 5. Então, eu não incluo ele. Eu coloco ele separadamente depois. Então, aqui basta deixar aqui JSF e Facelets aqui. Clico em finalizar. Então, ele iniciará a criação do projeto. Demora alguns segundos só. E o projeto já vem com a página Hello World aqui. Hello from Facelets. Já pronto. A partir de agora, se eu clicar em executar, posso clicar aqui em cima do projeto ou clicar aqui, como eu já tenho aberto aqui uma página do projeto, automaticamente o NetBeans já coloca a opção, esse play verde aqui, como executar o projeto, que nesse caso é o nosso projeto. Então eu posso clicar aqui e ele irá executar o nosso projeto. O meu browser padrão aqui está como Google Chrome. Então, se você quiser modificar qual que é o browser padrão que ele irá carregar, basta clicar aqui e fazer a alteração desse browser. Inclusive, o NetBeans nessa versão já permite testar alguns outros browsers disponíveis. Por exemplo, no Google Chrome, testar como se fosse um Android. Isso aqui o Google Chrome permite. Deixa eu voltar aqui. Opa! E aqui ele permite algumas outras coisas. Algumas outras configurações, Mozilla, Firefox e assim os browsers que você tiver instalado. Aqui ele já carregou para mim o Hello from Facelets, então carregou o nosso primeiro HTML aqui, o nosso primeiro Hello World. Então, até o momento a gente já criou o nosso projeto certinho. Vou clicar na abinha de expandir aqui e vou dar uma analisada nas pastas que ele criou para o projeto. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Não sei se eu consigo, sim. Então, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Então, aqui eu tenho páginas da web, pacote código-fonte, biblioteca e arquivos de configuração. Páginas da web estão todos os arquivos relacionados à web. Tem uma pasta metainf, configurando o contexto da aplicação, pasta webinf, um arquivo index.xhtml. Aqui são os nossos códigos Java, onde a gente vai criar os códigos Java. Aqui as bibliotecas que a gente já tem no nosso projeto. Nesse caso, a gente está importando as bibliotecas que tem dentro do Apache Tomcat, as bibliotecas do JDK 1.7 do Java e o JSF 2.2. E aqui são arquivos de configuração. Alguns arquivos. Esse web.xml, se não me engano, ele está aqui, mas ele também está aqui. Eu acredito que seja o mesmo arquivo. E alguns arquivos de configuração do próprio NetBeans. Beleza. Deixa eu voltar à visualização normal aqui. Para a gente agora incluir a biblioteca do Prime Faces, primeiro a gente precisa fazer o download dela. Para a gente fazer o download, eu já abri aqui previamente a página do Prime Faces, que é primefaces.org. E carregando essa página aqui, eu posso clicar nesse botãozinho download. Aqui ele me direcionará para a página de downloads. Como é que funciona esse download aqui do Prime Faces? O download do Prime Faces ele tem algumas coisas. Ele tem esse Prime Faces Elite, que é para quem compra a versão do Prime Faces. O Prime Faces ele é open source, porém ele possui versões pagas. Essas versões pagas não são do Prime Faces em si, são do suporte. Então ele tem essas versões aqui que ele libera de suporte, é o suporte dele. Geralmente essas versões estão corrigindo alguns bugs que são encontrados na versão, por exemplo, 5.1. Então, quando lançam a versão 5.1, essa versão sai com alguns bugs que ao longo do tempo elas vão sendo corrigidas
E quem não tem a versão Prime Faces Elite tem que esperar até que a próxima versão saia com essas correções. Aqui então tem versões para 5.1, 5.0 e assim para todas as outras versões anteriores. Descendo aqui a gente encontra a versão Community Downloads, que é a versão mantida pela comunidade. Essa versão é gratuita, porém, se vocês podem ver que está na 5.1. Então só quando sai a 5.2 que a gente vai conseguir pegar essas correções aqui. Algumas correções, alguns bugzinhos que às vezes pode atrapalhar. Então, se você estiver desenvolvendo, começar a desenvolver para uma empresa, é recomendável que você compre esse suporte que vai te ajudar muito. Mas você pode também contar com o suporte apenas da comunidade. Vou clicar aqui em Prime Faces 1.jar aqui, Prime Faces 5.1.jar, para me fazer o download dessa biblioteca. Onde é que eu vou salvar essa biblioteca? Eu vou procurar aqui dentro do meu computador a pasta onde está o NetBeans Projects, está aqui, e vou procurar aqui o meu primeiro projeto, que foi esse que a gente criou. Então está aqui, o caminho do meu diretório aqui está aqui, ó, /home, /Danilo, /NetBeans Projects, /primeiro projeto. Então eu encontrei já a pasta. Aqui de cara eu já vou criar uma pasta que eu vou chamar de lib. Eu crio essa pasta geralmente para a gente poder organizar as nossas pastas do projeto, as nossas bibliotecas do projeto. Se porventura a gente vier a ter mais bibliotecas ou a gente mesmo criar nossas próprias bibliotecas, a gente pode utilizar essa pastinha para organizar elas e ficar todo mundo dentro do projeto aí. Então vou abrir a pasta lib e vou mandar salvar aqui então o download. Então é um download de 2,6 megas. Já foi feito aqui o download. E vou mandar mostrar na pasta aqui. Então tá aqui. 2,7 megas, 2,6 alguma coisa. Tá aqui. Então já fez o download. E a partir de agora a gente pode voltar então ao NetBeans e referenciar essa biblioteca no projeto. O que é referenciar? Até o momento ela está numa pasta dentro do projeto, mas o projeto não sabe que é uma biblioteca e precisa ser usada essa biblioteca. Para a gente fazer o uso, a gente precisa vir aqui, clicar no projeto, clicar com o botão direito em propriedades, para a gente então selecionar a biblioteca. Aqui nessas categorias aqui a gente tem bibliotecas e é aqui que a gente vai adicionar ela. Vou clicar em adicionar jar ou pasta. Aqui ele já abriu nessa pasta, porém eu estou no projeto errado. Então eu tenho que voltar aqui, NetBeans Projects, procurar o meu projeto aqui no meio. Então chama primeiro projeto, que é esse aqui. Clico aqui em lib, seleciono a biblioteca. Vocês vão reparar que ele mostra esse caminho relativo. Esse caminho relativo, pessoal, é muito importante. Está assim, ó, lib/primefaces. Se você criou a pasta lib, tem que estar lib/primefaces. Por quê? Esse aqui é relativo ao projeto. Então, dentro do projeto eu tenho a pasta lib e dentro dessa pasta lib eu tenho a biblioteca do primefaces. Se tivesse um caminho diferente aqui, talvez um ponto, alguma coisa, você selecionar essa biblioteca de um projeto diferente. Não sei, mas eu tenho muitos projetos aqui na minha máquina. Às vezes causa uma certa confusão. Então tem que reparar muito bem nesses detalhes para evitar que a gente faça errado aí. Então vou voltar aqui, primeiro projeto, selecionar a pasta lib. Outra coisa muito importante, pessoal, lembrar de clicar aqui. Se você não clicar aqui, quando você der OK, ele vai selecionar. Opa, no meu caso aqui não, mas vou clicar aqui, adicionar de novo. Se eu clicar aqui, mas não selecionar ali, ele geralmente adiciona a pasta. E às vezes a gente tem alguma biblioteca que a gente não quer incluir, ou às vezes eu vou mudar a versão de alguma biblioteca e deixo ela lá dentro da pasta ainda, caso dê algum problema eu possa voltar. Se você adicionar a pasta, ele vai ver todas as bibliotecas que estão dentro da pasta. Então eu prefiro adicionar a biblioteca à parte aqui. Então eu vou dar OK, adicionou a biblioteca para mim, a biblioteca está assim, lib/primefaces-5.1 e vou dar um OK. Ele dá uma atualizada no projeto e a partir de agora, pessoal, a gente já tem todas as bibliotecas do primefaces importadas. Então, como é que a gente faz para usar o primefaces? O NetBeans ele provê uma facilidade muito grande no uso de bibliotecas. Por exemplo, aqui eu vou apagar o Hello World, vou começar a abrir então como se fosse uma tag HTML. Quando eu coloco P, que é das bibliotecas do primefaces, automaticamente ele já reconhece aqui para a gente. Ó.
já busca para a gente todos os componentes que o Prime Faces tem. Se eu der dois pontos aqui, selecionar qualquer um desses aqui, por exemplo, um button, automaticamente ele já faz um import aqui, ó, do XMLNS. Já faz essa importação aqui. Esses recursos aqui são a partir do XHTML que a gente está usando. A gente tem essas importações aqui e na hora que o nosso Java JSF for compilar, ele traduz isso aqui de forma que o HTML possa rodar. Então ele faz essa importação para a gente. Se a gente não importasse ali, a gente teria que vir cá e incluir manualmente. XMLNS, P. P porque é o padrão, mas esse P aqui é o nome dele local, podia chamar de qualquer coisa, mas eu prefiro utilizar o P de Prime Face. E aqui eu vou utilizar http://primefaces.org/UI. UI de User Interface. Se eu tiver digitado tudo certo, tem que ter funcionado. Deixa eu ver aqui o que está errado. Coloquei um UI ali. Pronto. Então, ele fica amarelinho assim porque ele fala que não está sendo usado. Então, declaração da biblioteca não usada. Na hora que a gente começar a usar, por exemplo, P::button, na hora que a gente incluir alguma coisa aqui, value, nome, ele vai parar de dar o amarelinho. Como é que funciona? P::button permite que a gente crie um botão do Prime Faces. E esse value aqui é o nome que vai aparecer lá no botão. Vou colocar aqui enviar. Esse é o nome que vai aparecer lá no botãozinho. Como eu estou alterando só o HTML, pessoal, eu não preciso clicar em executar novamente. O HTML eu consigo rodar ele, na verdade, carregar ele lá no browser sem ter que toda hora ficar enviando o projeto para o meu servidor Tomcat. Então eu vou aqui no browser, vou mandar atualizar a página aqui e automaticamente está o meu botão aqui. Opa, fica uma letrinha S em algum lugar aqui. Coloquei sem querer. Então, automaticamente ele já carrega aqui, então eu tenho um botão. Vocês podem ver que esse botão já tem um estilo todo configurado. Isso aqui é um estilo graças aos recursos de CSS que o Prime Faces já tem. CSS e JavaScript pronto. Então já permite esse layout. Para a gente finalizar a nossa criação aqui do nosso primeiro exemplo, eu vou incluir alguns campos de botões aqui, algumas coisas, e vou incluir também um pneu grid, que é para a gente poder organizar os botões e os campinhos aí de forma organizadinha. Para isso eu vou abrir aqui, uma tagzinha pneu grid, selecionar aqui o pneu grid. Reparem bem, pessoal, que vocês podem usar o Ctrl espaço aí de vocês para ajudar a completar. Por exemplo, eu estou aqui, não carregou aquele menuzinho de ajuda, eu aperto Ctrl mais a barrinha de espaço, ele carrega, permitindo que a gente consiga então usar o autocomplete aí. Então eu vou selecionar aqui pneu grid novamente. Quando eu dou Enter assim, pessoal, ele já completa. Se eu fechar, ele já me dá a opção também de fechar a tag. Então eu posso dar Enter ou dar um duplo clique aqui, ó. Ele já fecha a tag para mim. Eu recomendo muito, quem estiver desenvolvendo, já abre e já fecha isso aí para não esquecer. Porque às vezes você esquece de fechar alguma coisinha e na hora que vai rodar lá dá problema. Se você esquecer de fechar um negocinho desse aqui, na hora que você vier carregar, puf, erro. E aqui ainda fala, deve terminar com isso aqui. Então esqueceu. Então eu venho aqui, fecho, pronto. Agora ele volta a funcionar. Outra dica aqui para vocês há uma forma fácil. Por exemplo, eu quero colocar esse botão dentro desse pneu grid. Aí eu teria que copiar, colar, apagar ou recortar e colar. Porém, o NetBeans ele tem um recurso muito bacana, que é você pressionar Alt, Shift e setinha para cima. Então ele consegue mover a linha inteira para cima. Uma outra forma é usando o Page Down e Page Up. Alt, Shift, Page Down e Page Up. Então a gente consegue mover. Vou mover esse carinha aqui para cima. Vou dar um Tab para organizar. Aqui dentro do Pneu Grid, pessoal, ele tem um recurso chamado Columns. Esse Columns vai organizar os botões, os componentes que você colocar aí em colunas. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar duas colunas
E aqui eu vou começar então a colocar algumas coisas. Por exemplo, do H, o H que é o HTML padrão, utilizado pelo JSF, a gente vai colocar um output label, assim, pronto. E aqui dentro eu vou colocar o Velo. Velo é o nomezinho que vai aparecer lá na tela. Esse aqui é um tipo label. E aqui embaixo eu vou colocar assim, ó, input text. Vou colocar um input text simples. Por que eu uso esse label, pessoal? Esse label tem um recurso que, quando eu clico no label, automaticamente ele vai me colocar o foco no meu input text. Então, para isso, eu tenho que configurar um ID aqui, ó, o ID que eu chamei de nome, e aqui eu tenho que configurar esse for. O for é para, significa para. Para quem que vai ser esse label? Para esse campo nome. Então, vocês vão ver que quando eu carregar aqui, ó, quando eu clicar no nome, automaticamente aqui é selecionado. Eu posso estar fora, cliquei no nome, ele vai ser selecionado aqui. Vou duplicar isso aqui. Para duplicar assim, pessoal, olha que legal. Seleciono, aí eu aperto Ctrl, Shift, setinha para baixo. Cada vez que eu apertar, ó, ele vai duplicando. Então isso facilita muito. Eu recomendo vocês ficar bem atento a esses atalhos, que no desenvolvimento ajuda bastante. Ó. Eu venho aqui, seleciono, Ctrl Shift para baixo. Então basta fazer isso e a gente consegue fazer uma cópia. Vou copiar aqui. Aqui em vez de nome, eu vou chamar de sobrenome. E aqui também vai ser sobrenome, tudo junto. Não pode ter espaço, tá, pessoal? Porque esse aqui é o ID. Vou copiar e colar. Por quê? Porque se eu fizer esses dois nomes errados, essa técnica aqui não vai funcionar, de clicar e colocar o foco. Por exemplo, se esse aqui tiver faltando uma letrinha, na hora que eu rodar aqui, ó, não vai funcionar, tá vendo? Então tem que estar certinho aqui o nome, que a hora que tiver certinho eu consigo clicar aqui no label e ele fazer esse foco. Beleza, criei uma telinha bem simples aqui, com dois campinhos. Vocês podem ver que o campo também já vem estilizado. Deixa eu dar um zoom aqui na página. O próprio campo aqui ele já tem um estilo pronto, ó, um azulzinho aqui simples, um temazinho já pré-configurado, e esse tema então já vem configuradinho. Vocês podem reparar que ficou uma bordinha cinza aqui. Essa bordinha cinza é do Panel Grid. Como é que funciona esse Panel Grid, pessoal? Cada componente que a gente vai inserindo aqui, o Panel Grid depois pega para montar o seu grid. Eu vou colocar aqui do lado para vocês verem. Vou tentar dar um zoom aqui também. Então, como é que funciona? Quando ele vai fazer essa montagem aqui, vamos tirar um pouco o zoom. Quando ele vai fazer essa montagem, ele pega primeiro esse output label. Joga ele, como eu coloquei duas colunas, então ele pega esse output label, joga na primeira coluna. Depois pega esse input text e joga na segunda coluna. Como são só duas colunas, aí ele vai passar para a linha de baixo. Pega esse output label, joga na primeira coluna, pega esse input text, joga na segunda coluna, depois pega o botão, passa para a linha de baixo e joga na primeira coluna. Imaginem que eu quisesse colocar o botão de baixo dos inputs aqui. Eu poderia, por exemplo, incluir aqui, ó, output text. É uma saída de texto simples. E deixar ela vazia, não vai aparecer nada na tela, vai estar vazio. Quando eu atualizar aqui, ó, aqui tem um output text vazio e o botão veio para frente. Por quê? Na hora do Panel Grid aqui do JSF fazer essa renderização aqui, ele enxergou que aqui tinha outro componente e colocou ele nessa primeira coluna. E o botão passou para a segunda. Se eu colocasse, por exemplo, 3 colunas aqui, ele ia passar a renderizar em 3. Ó. O nome veio para a primeira coluna, esse input veio para a segunda, o output passou para a terceira, e aí depois esse input passou aqui para a primeira coluna da segunda linha, depois o campinho vazio aqui, e depois o botão. Se eu quisesse só uma coluna, bastava eu mudar aqui e a gente conseguiria mudar o layout. Uma forma fácil é a gente trabalhar sempre em pares. Por exemplo, sempre que eu quiser, é um campinho do lado e outro do outro. Então, assim, eu consigo trabalhar em pares bem legal assim. Se eu quiser depois eu fazer um aproveitamento melhor da tela, por exemplo, eu quero com 4 colunas, basta eu utilizar pares, 4, que sempre vai garantir que vai estar tudo sempre muito organizado.
Ele vai evitar bagunças. Por exemplo, vou fazer uma duplicata disso aqui algumas vezes para mostrar para vocês. Então tá aqui. Se eu quiser 6 colunas, eu posso mudar aqui para 6, nunca vai bagunçar. Então vou estar sempre organizado, ó, sempre as 6 colunas aqui muito bem organizado. Se eu quiser, por exemplo, colocar um número ímpar, já dá problema, porque aí ele vai causar bagunça aqui. Esse nome aqui está referenciando esse aqui e tal, vai dar problema. Então é bem legal, bem fácil de fazer. Isso aqui ajuda bastante a organizar o nosso layout, principalmente para você que às vezes ainda não tem um domínio muito grande em HTML. Às vezes você não é um designer, tem dificuldade de montar aí, então o seu layout. Utilizando então esses recursos do JSF e mais o PrimeFace, você consegue começar a montar então o seu layout bem simples. Então essa primeira aula vai ficar por aqui. A intenção dela era mais iniciar vocês em um novo projeto JSF. Nas próximas aulas a gente vai começar estudando um pouco mais desse JSF. Lembrando que a minha ideia não é aprofundar no JSF, sim ver uma visão superficial e permitir que vocês possam iniciar o desenvolvimento, começar a criar suas primeiras telas, até quem sabe já criar um sisteminha, mesmo que não aprofunde, mas já vai dar um conhecimento para vocês. Aquele que tiver mais interesse em aprofundar, vai aprofundar mais, conhecer todos os recursos e todos os benefícios que o JSF pode nos permitir. Então, essa aula vai ficar por aqui e aguardo vocês até a próxima aula. Obrigado, até mais.